Atos capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia de linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram, mas não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais do que 40 anos o homem em quem não se operava aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo quanto neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensavam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o santo Filho de Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, o teu conselho, tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendestes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus,
e era o coração e a alma multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as traziam, herdades ou casas vendendo-as traziam o preço do que fora vendido, e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzindo ao filho da consolação, levita natural de Chipre, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Deus lhe abençoe.